fazer a parte dele se você fizer a sua. Ele não disse, espera que eu vou até você. Ele disse, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu Deus, me cura, que eu faço um voto. Você só vai saber se é verdade ou mentira o que nós estamos apresentando se você vir aqui e obedecer. E se você vir aqui e obedecer e tua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia, eu vou servir os Espíritos. Muito bom dia, Deus abençoe essa quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025. Aqui estamos para falarmos com Deus em oração. Eu lhe convido para participar nesse momento desse devocional. Devocional porque nós começamos o dia sempre apresentando a Deus as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos. Quando você considera Deus como número único na sua vida, Ele é quem vai lhe guardar, proteger, blindar. Ele é quem vai lhe dar suporte, espiritualmente falando, para você suportar as lutas, para você vencer os obstáculos, para você alcançar os milagres que você sonha, que você almeja. Aqui nós não estamos para falar de religião. Deus é muito maior do que isso. Quando você se torna para Ele, quando você se sujeita a Ele, a palavra dele passa a valer na sua vida. As promessas vão sair do papel e vão se materializar, vão se cumprir na sua vida. Então nós vamos orar. Eu queria que você preparasse aí uma caneca com água, um copo com água. Essa água ela vai servir de ponto de contato. Uma vez essa água consagrada, energizada, ela vai simbolizar o poder de Deus. E claro que ao beber dessa água, é nesse ato de fé que doentes são curados, que cativos são libertos. É nesse ato, nessa atitude, que o fraco é fortalecido. É nesse momento que Deus te renova. Repete essa frase aqui, não simplesmente por falar, mas para profetizar na alma. Eu posso, eu consigo, eu realizo. Você pode. Você pode ser feliz, você pode conquistar, você pode ser curado, você pode prosperar, você consegue, você vai realizar, se você estiver em Deus. Sozinho você não consegue, com o seu braço você é limitado. Mas em Deus você pode. Em Deus você consegue e em Deus você realiza. Pode ter certeza disso. Então nós vamos já realizar a nossa oração e nesse momento a paz que excede todo o entendimento, que é o próprio Deus, ela vai te envolver. E mesmo você em meio a tantas lutas, sabe, tantas tribulações, perseguições, aflições, você vai sentir paz. Você não está aqui por acaso. A gente não está aqui agora participando desse devocional por acaso. Deus, Ele conhece cada lágrima, cada intenção. Ele é misericordioso. A verdade é que Ele nos escolheu no meio de bilhões de pessoas. Você está aqui porque Deus te chamou. Deus te escolheu para enxugar as suas lágrimas, para transformar justamente aquela área que você está chorando, está sofrendo, está achando que não tem mais jeito, que não tem mais saída. Se inscreva aqui no canal. Só de você se inscrever, você já vai receber uma cobertura de orações. Vai ser coberto por orações. Não custa, é só clicar aí, inscrever-se. Ativa aí todas as notificações. Escreve nessa barrinha aqui de comentários o seu nome, nome do familiar que você quiser incluir para a oração. Mas escreve essa frase: eu posso, eu consigo, eu realizo. E aí, daqui a pouco, você, vivendo a fé em Deus, você terá o que contar. Você vai ser transformado num outro homem, você vai ser transformada numa outra mulher. Porque é isso que acontece quando o Espírito dele vem, quando o poder dele entra na vida de uma pessoa. Essa transformação ela começa
e acontece de dentro para fora. Então vamos falar com Ele? Se possível, feche os seus olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Aqui estamos unindo a nossa fé com essas pessoas participando dessa oração. Oração que ela tem sido como aquela que o Senhor ensinou do Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Ah, meu Deus, nós precisamos tanto do Senhor. Nós precisamos tanto da tua presença. Nós precisamos tanto da tua intervenção, da tua misericórdia. Nós reconhecemos, ó Deus, o quanto somos falhos, o quanto somos limitados, o quanto carecemos da tua presença. Então agora, meu Deus, transforma, fortalece, renova, cura, liberta. Toca nessas pessoas. Abençoa todos que estão aqui inscritos no canal. Abençoa o teu povo, os teus servos. Abençoa os fiéis da sua casa. Consagra essa água, meu Deus. Quando ela beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual. Que essa pessoa tenha forças, meu Pai, para não só nesse momento de oração participar, mas que ela tenha forças para permanecer te buscando e te servindo todos os dias. Ó, meu Pai, abençoa as famílias, cuida das crianças, proteja, abençoa esse país, que no legislativo, no executivo, no judiciário, que prevaleça a tua justiça, meu Pai. Pois nós entregamos tudo e a todos nas tuas mãos, na certeza que esse dia já será um dia de boas novas, de portas abertas, de boas notícias, um dia de intervenção divina, pois nós te louvamos e te agradecemos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga: eu estou abençoado, o meu dia está abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Beba dessa água crendo no poder de Deus. A igreja, o Hospital da Alma, fica aqui na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte. Hoje, quarta-feira, teremos o culto 8 da manhã e principalmente às 7h30 da noite. Uma noite de adoração, de aprendizado da palavra. E se você mora em outro estado, outro país, aí às 7h30 da noite, você vai participar virtualmente através aqui do canal no YouTube. Você vai sentar aí na frente da sua televisão, vai colocar aí no YouTube e vai participar do culto como se estivesse aqui na primeira cadeira. É para abrir a Bíblia, você abre, é para orar, você ora. E fazendo assim, você vai participar das bênçãos de Deus. Tá bom? Eu vou deixar aqui uma sugestão de mensagem, de palavra. Se você puder mais um pouco, ficar mais um pouco, você vai ouvir essa mensagem que eu tenho certeza que ela vai te enriquecer espiritualmente. Ela vai te fortalecer espiritualmente. Se você não puder ficar mais um pouco, você assiste, ouve até onde dá e depois você continua. Tá bom? Deus abençoe, bom dia. Vamos pensar, hoje todos nós temos acesso à Bíblia impressa. Você vai em qualquer esquina, queria comprar uma Bíblia, tem a Bíblia para você comprar. Tem a Bíblia impressa, tem a palavra de Deus impressa. Hoje todos nós temos acesso ao que no passado eles não tinham. No passado era pelo ouvir. Deus chegava para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ponto. Deus falou uma coisa, ele está cumprindo. Do sair da terra até o lugar que Deus mandou ele ir, se leva 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, Deus não falou mais. Ele está só obedecendo uma palavra, uma direção. Daqui a pouco Deus diz: agora vai para cá. E ele vai para cá, para a esquerda, e Deus não está falando mais nada agora.
Mas Deus mandou ir, eu estou indo. Até onde? Até onde Deus mandar parar. Pessoas que no passado elas se submetiam à palavra que não estava nem escrita. Pessoas que ouviam e obedeciam à risca. Por isso, grandes sinais, milagres aconteciam no passado, porque tinham menos recurso, porém maior entrega. Hoje temos mais recursos e ainda duvidamos do que está escrito, do que está comprovado, do que está provado, e ainda assim duvidamos. E ainda assim, quando vamos meditar na palavra, será que é verdade? Principalmente quando a palavra que é pregada, ela contraria o que achamos, ela contraria o que pensamos. Quando a palavra que está sendo pregada vai de encontro ao que queremos, então nós logo nos alegramos e dizemos amém. Se eu chegar aqui para você e começar a dar versículos de promessa, Deus falou, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você vai comer o melhor dessa terra. Você dá um pulo e diz amém. Deus, ele disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada vai te faltar, você terá tudo. Você amém. Se eu vim aqui com uma lista de promessas, você se alegra, você infla. Se eu venho com uma lista de promessas, você logo fica com o peito estufado e dizendo, vai arrebentar, vai dar certo, vou vencer, Deus é comigo. Mas vamos meditar nessa canção. Eu queria chamar a sua atenção para o princípio de tudo. Você é cristão porque crê em Cristo. Você é cristão porque crê em Cristo. Alguém chega hoje para você e pergunta, como surgiu a Bíblia? Você sabe que está escrito que homens inspirados por Deus escreveram a Bíblia. Inspirados no sentido de ter ânimo, disposição em renunciar à sua vida para cumprir a missão que Deus deu. Mas aí, antes de meditar sobre isso, porque quando você descobre os fundamentos, e isso não é fanatismo, porque fanatismo é a pessoa crer sem conhecer. Mas quando você busca fundamentos, você busca aquilo que é real, história real, então você acaba solidificando ainda mais a sua fé, fortalecendo ainda mais a sua fé. É lindo a gente cantar, tua palavra é luz para o meu caminho. E por que essa palavra não está iluminando o caminho? Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E por que eu estou andando no vale da sombra da morte? A tua palavra é luz para iluminar o caminho. E por que eu estou no caminho de escuridão? Mesmo sendo eu crente, mesmo sendo eu cristão, mesmo eu crendo na Bíblia. Cante, tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Cante com fé, Tua gente. palavra, lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer
para que o mundo saiba que Tu és Senhor, Tu és Senhor. Amém. Se a Bíblia, ela foi escrita por mais ou menos 40 homens, inspirados por Deus, onde tem o material humano, tem falha. Preste atenção. Onde tem o material humano, existe falha. Se você procurar falhas na Bíblia, você acha que tem? Falhas. Porque se foi escrito por homens, inspirados por Deus, existe falha onde tem onde tem a mão humana, onde tem o material humano, existe falhas. É bem verdade que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus, é a perfeição de Deus. Deus é perfeito, Deus não falha, Deus não tem falha, Deus não tem erro. Mas se você procurar falhas, você vai encontrar falhas, não erro, que é diferente de falha. Ninguém quer falhar, ninguém falhou porque quis. Um exemplo, se você ler Mateus 27, por exemplo, quem é que está escrevendo Mateus 27? Quem escreveu o livro de Mateus? Quem? Mateus. Oxe, é ou não é? Quem escreveu o livro de Mateus? Quem? Lucas. Ou Mateus? Não, Mateus está lá, Evangelho, segundo, escreveu Mateus. E o livro de Lucas? Evangelho de Lucas, Lucas. E Atos dos Apóstolos? Lucas. Foi Paulo não, foi Lucas. Mas tá bom. Se você pegar Mateus 27, ele vai descrever o que aconteceu no episódio de Judas, que traiu Jesus, pegou as moedas, e Jesus foi preso, e depois ele vai lá e lança as moedas nos pés, devolvendo as moedas, se arrependendo, enfim. Mas Mateus 27, no versículo... Poderia eu ler, mas você está com pressa? Tá não? Tem certeza? Quem veio para a reunião? Então você não está com pressa. É ou não é? Mateus 27, abre aí, só para você ver um detalhe. Bispo, o que isso tem a ver? Você vai entender. Você vai entender, porque quando você tem conhecimento de causa, você se fortalece. Mateus 27, lá no versículo 5 em diante, diz: E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Mateus falando o que aconteceu com Judas. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que fora anunciado pelo profeta Jeremias. Qual profeta? Então se realizou o que fora anunciado pelo profeta Jeremias, que diz: E tomaram as 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram, deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. Então Mateus está dizendo que o que aconteceu com Judas, o profeta Jeremias já tinha anunciado, profetizado. Onde está a falha de Mateus? A falha está em que Jeremias nunca profetizou isso. Se Mateus escreve assim: isso que aconteceu com Judas já tinha sido profetizado, ponto, está certo. Mas ele deu o nome, Jeremias profetizou e ainda disse qual era a profecia. Mas Jeremias nunca profetizou, mas é uma falha. Quem profetizou isso foi Zacarias e não Jeremias.
Zacarias 11, 12, se você quiser conferir, coloca aí, Zacarias 11, 12. Zacarias sim profetizou isso. Porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Por que eu estou explicando isso para você hoje? Porque amanhã alguém, ou algum teólogo que nunca leu a Bíblia, pode chegar para você e pode falar assim para você, mas tem algumas falhas na Bíblia. E eu poderia te mostrar uma 100. Desse jeito. Mesmo tendo a falha no nome do profeta que ele quis dizer, a palavra não é anulada. O espírito não é anulado. Mesmo tendo uma falha como essa de Mateus, o espírito, a santidade, o poder de Deus não é anulado. Ele errou o nome do profeta, mas tem a profecia? Tem. Ele não colocou o nome do profeta, certo, mas tem a profecia? Tem. A palavra não é anulada, a profecia não é anulada. E aí eu quero que você compreenda agora, entenda o seguinte: o que isso tem a ver conosco? Quando você conhece fundamentos bíblicos, você não vai se deixar enganar por ninguém. Você sempre me ouviu pregar assim: leia a Bíblia para ninguém te enganar. Sempre preguei isso. Desde que nasci de Deus, eu prego isso. Leia a Bíblia para ninguém te enganar. Para você não ir pela cabeça de ninguém. Para você conferir no que está na palavra de Deus. Está sobre dízimo, então seja fiel. Ah, mas disseram, não, quem disse não vale. O que vale é o que está escrito. Está escrito para ser, seja. Está escrito para se batizar nas águas, se batiza. Abandonar o pecado, assumir Jesus como Senhor e Salvador. Viver uma vida limpa e libada. O que está escrito? Para receber o Espírito Santo, siga o que está escrito. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois bem, nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela começou a ser escrita por Moisés no Monte Sinai. Deus revela a Moisés no Monte Sinai o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis. Quem escreve Gênesis? A criação, o princípio de tudo, a formação do mundo, do homem, Moisés. Por que Moisés escreve? Deus dá a ele toda a revelação, e ele vai escrever Gênesis, ele vai escrever Êxodo, ele vai escrever Números, Deuteronômio, Levítico. Deus dá a ele essa incumbência. E aí, entenda, a Bíblia, de Gênesis a Malaquias, o Antigo Testamento, é considerada a Bíblia dos hebreus. Quem são os hebreus? Os judeus. Então a Bíblia foi escrita para os hebreus, aconteceu com os hebreus, com os judeus, para os hebreus, e ponto. Tanto é que a Bíblia diz que Jesus veio pregar para os hebreus, Jesus veio para os judeus, e os judeus não aceitaram. Os judeus até hoje não aceitam que Jesus veio, até hoje eles esperam o Messias. Se você perguntar para os judeus qual é a Bíblia deles é a Bíblia de Gênesis a Malaquias. Se você for hoje em Israel e quiser montar uma banca lá em Israel, uma loja, e eu vou vender o Novo Testamento, eu vou vender a Bíblia dos cristãos. Qual é a Bíblia dos cristãos? Novo Testamento, porque a Bíblia dos hebreus é o Antigo Testamento. Em Israel é proibido Novo Testamento, porque na cabeça deles Jesus não é o Messias, Jesus não veio. Na cabeça deles o Novo Testamento, tudo o que aconteceu de Jesus para cá, para eles não existe, não vale. Então até hoje, na cabeça deles é só
o Antigo Testamento. Pois bem, se a Bíblia foi escrita para os hebreus, ela só existia no idioma hebraico. Não tinha outro idioma na Bíblia. Como que a Bíblia era escrita na época? Não tinha papel. Os chineses não tinham ainda criado o papel. Então a Bíblia era escrita em pergaminho, couro de cabra curtido, com pincel, tinta, que era sangue de baleia. Você imagina a dificuldade para escrever esses pergaminhos. Cada vez que a palavra Senhor era escrita, esse pincel tinha que ser lavado e ele tinha que esperar 3 dias para voltar a escrever outra vez a palavra Senhor. Então o versículo que diz Senhor, Senhor, se escreveu 2 vezes seguido, 6 dias para escrever só essa palavra. A palavra de Deus, para chegar hoje nas nossas mãos, alguém lá atrás teve que gemer. Alguém lá atrás teve que dar a própria vida, teve que parar a sua vida para escrever. Então só existia, preste atenção, um exemplar em hebraico da Bíblia dos Hebreus, de Gênesis a Malaquias, porque Jesus ainda não tinha vindo. E eu queria que você entendesse, esse único exemplar está até hoje na Biblioteca de Alexandria. Mas aí no ano 285 antes de Jesus, um sujeito da biblioteca que Deus o usou, chamado Demétrio, ele vai chegar para o imperador da época, e ele diz para o imperador na época, que só tem um exemplar da Bíblia dos Hebreus, em hebraico, que ele podia usar da autoridade dele, e pedir para que fosse liberado traduzir essa Bíblia do hebraico para o grego. E aí o Ptolomeu, que era o imperador da época, Filadélfio, ele entra em contato com o sumo sacerdote Eleazar, e ele pede para que a Bíblia dos Hebreus seja traduzida também para o grego. E Eleazar, o sumo sacerdote, ele vai escolher 6 rabinos que falava fluentemente o grego e também o hebraico. E ele pega 6 rabinos de cada tribo de Israel, totalizando 72 rabinos, que eram especialistas nas escrituras, manda para Alexandria, e esses 72 homens vão debruçar em cima da Bíblia dos Hebreus, traduzindo agora para o grego. Por que eu estou dando essa volta toda? Para você entender como que a Bíblia chegou nas nossas mãos. Esses 72 homens, eles vão ficar enclausurados até traduzir a Bíblia dos Hebreus para o grego. Pois bem, aí você sabe que depois, 100 anos antes de Jesus, já tem outro imperador que toma posse, derruba os gregos, e aí vem os romanos. Para a gente resumir, vem Jesus. Só existe a Bíblia dos Hebreus agora em hebraico e grego. Veio Jesus, acontece tudo o que aconteceu no Novo Testamento, e tudo que nós temos no Novo Testamento foi escrito por homens, discípulos de Jesus, que eram judeus. Os judeus que não aceitam o Novo Testamento é uma coisa, os judeus que se converteram a Jesus, ao cristianismo, ou seja, a Cristo, eles se convertiam a Cristo, mas eles não passavam isso para frente. Então veio os discípulos que eram judeus, foram espalhar isso, principalmente em Jerusalém. Mas quando Paulo se converte, Paulo vai espalhar a palavra de Deus, os episódios do Novo Testamento com Jesus, para os gentios. Paulo pregou para os gentios, porque na cabeça dos judeus a salvação era só para os judeus. Jesus só vinha para os judeus. Mas Paulo deixou claro que a salvação também é para os gentios. Quem são os gentios? Nós, que não somos descendentes de sangue abraâmico. Então nós tivemos acesso à salvação pela misericórdia de Deus usando Paulo. Aí você lembra que Paulo teve as suas cartas,
e eram cartas escritas no pergaminho. Era assim que ele falava com a igreja tal, com a igreja tal, com a igreja tal. E aí eu vou repetir, a fé vem pelo ouvir. Nem todo mundo sabia ler. Até hoje nós temos pessoas mais antigas que ainda não sabem ler. Mas naquela época, muito mais, eram poucos que sabiam ler. Então a fé vinha pelo ouvir. Os que liam, pregavam, passavam isso e a fé era despertada. Por isso que eu disse que nós temos hoje muitos recursos e não colocamos em prática. E no passado eles tinham 0 de recurso, mas a fé era acesa, era aplicada com mais dedicação. Você vê que Paulo, nos seus últimos anos, ele ficou preso em Roma. Eu tive o privilégio de conhecer a casa que ele ficou preso, o porão que ele ficou preso, onde ele escreveu preso as principais cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses. E Paulo foi morto em Roma, você sabe disso. E aí, a palavra, até então, só existe a Bíblia dos Hebreus. Mas está sendo escrito a Bíblia dos cristãos. Pedro está escrevendo, João está escrevendo, Mateus está escrevendo, Lucas está escrevendo, Paulo está escrevendo. E quem foi o macho, sujeito macho, que mandou unir a Bíblia dos cristãos, ou seja, o Novo Testamento, com a Bíblia dos hebreus, o Antigo Testamento? Repito, até hoje, os hebreus, os judeus, não aceitam essa Bíblia que tem a união. Na cabeça deles é só de Gênesis a Malaquias. Só isso. Aí vem o imperador, no ano 390 antes de Cristo. Desculpa, 390 depois de Cristo. E esse imperador vai mandar traduzir a Bíblia agora dos hebreus. É um decreto. Eu quero a Bíblia, porque qual o idioma agora que está imperando? Ano 390 depois de Cristo. O latim, porque quem manda agora é Roma. Quem manda agora são os romanos. Qual é o idioma? Latim. Então agora o imperador, ele disse: eu quero a Bíblia dos hebreus traduzida em latim. E eu quero a Bíblia dos cristãos traduzida em latim. E eu quero uma coisa só, um livro só. Unificar isso. Então esse imperador deu esse decreto. E aí vai surgir Jerônimo. E ele vai ficar dentro de uma gruta em Belém 36 anos. Jerônimo, ele era fluente em 4 idiomas: latim, grego, hebraico, aramaico. Ele vai ficar dentro de uma gruta 36 anos traduzindo a Bíblia dos hebreus e a Bíblia dos cristãos e unificando. Quando ele termina de traduzir, que ele escreve amém, ele morre. A missão dele foi essa. A mesma gruta que ele morre é onde está o túmulo dele até hoje, em Belém. E pasme você, é o mesmo lugar que Jesus nasceu 390 anos atrás, antes dele traduzir a Bíblia dos cristãos. Deus, para fazer a palavra chegar na nossa mão, Deus usou pessoas que lá atrás deram a vida. Jerônimo tinha que escrever, como eu falei, quando tinha a palavra Senhor, descansava o pincel, lavava o pincel 3 dias. Mas ele fez a parte dele. Agora a Bíblia só existe em latim, está lá em Alexandria, na biblioteca. Mas como o idioma que impera agora é o latim, como Roma está imperando, o imperador dá uma lei e dá um decreto. Onde tiver uma bandeira de Roma, onde Roma manda, a religião tem que ser cristão. Que é quem crê em Cristo. Não tinha igreja A, B, C, placa de igreja.
Era a igreja dos hebreus, Bíblia dos hebreus e dos cristãos. Era a religião dos cristãos, quem crê em Cristo. Você nunca se perguntou por que numa cidadezinha pequenininha, no interior, tem uma igreja católica? Numa outra cidadezinha tem uma outra igreja católica. Peraí, como que essa igreja cresceu tanto assim? Porque o Constantino, imperador da época, deu uma ordem. Onde tiver uma bandeira de Roma, onde Roma impera, a lei é essa, tem que ser pregado o evangelho dos cristãos. E a lei que ele fez também, e aí já começou a entrar o Satanás, foi essa: está proibido traduzir a Bíblia do latim para qualquer outro idioma. É proibido, é lei. Se a pessoa for pega traduzindo a Bíblia do latim para outro idioma, essa pessoa é morta. Lei. Algumas pessoas mais antigas, principalmente aqui em Minas, devem ter assistido missa em latim. Então, agora só existe a Bíblia no latim. A princípio, a imposição dele, todo mundo tem que servir o cristão, o cristianismo, a Cristo, foi bom. Por um outro lado, já entrou o Satanás dizendo, não pode tirar cópia, não pode mudar o idioma, só esse idioma. Aí depois disso, Constantino se intitula o primeiro Papa da Igreja Católica. Não existia Igreja Católica. Por ele se intitular o primeiro Papa, ele colocou esse nome católico. Religião católica, apostólica, romana. O que significa? Católico, o que significa? Universal, mundial. Apostólica por quê? Porque veio do apóstolo Paulo. Tem a Praça de São Pedro em Roma, mas não é Pedro. Ah, mas sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Pois é, mas a igreja para os gentios, ela começou com o apóstolo Paulo. Então, igreja católica, que significa universal, mundial, religião universal, mundial, apostólica por causa de Paulo, do apóstolo, e romana porque é de Roma. Aí surgiu isso. Então Constantino, que se intitula agora o Papa, ele quer meio que desvirtuar a Bíblia agora. E aí ele chegava para os pastores dessa igreja, e dessa igreja morreu esse pastor, enterra na própria igreja. E aí depois de um ano, Constantino, e eu estou falando com conhecimento de causa, depois você confere, pergunta aí para o Google. Aí fez um ano que ele morreu, Constantino veio com a ideia seguinte, nós não vamos adorar não, mas a gente podia lembrar da morte do fulano e dar um culto aos finados. Aí surgiu o culto aos finados. E aqueles cristãos de raiz verdadeiro, que não aceitavam isso e não aceitaram ele desvirtuar a verdade escrita, surgiu os protestantes. Aí vem um outro detalhe. Mas só para você entender, Constantino depois vai implantar a questão das imagens, porque a mãe dele viu a Catarina, que era uma menina que morreu, e depois diz que apareceu para a mãe de Constantino, lá no pé do Monte Sinai, e até hoje, lá no Monte Sinai, eu vou fazer uma caravana para Israel o ano que vem, você vai comigo, e nós vamos lá no Monte Sinai, mas lá no pé do Monte Sinai tem um mosteiro de Santa Catarina, que Constantino começou a cultuar as imagens por conta disso, e aí você já sabe o que acontece, desvirtuando totalmente a verdade escrita. Alguns dizem que os crentes nasceram da igreja católica, mas é o contrário. A igreja católica surgiu dos cristãos verdadeiros, primitivos. E aí vem aquela perseguição aos cristãos, vem aquelas mortes aos cristãos que são lançados e não aceitam agora o império de Constantino e são lançados para os leões, enfim, porque não queriam fazer ou crer na Bíblia do jeito dele. E esses cristãos que permaneciam e criam como era escrito, morreram assim, alguns nas arenas, outros foram queimados vivos, enfim. Mas a lei que ele impôs de proibir a tradução da Bíblia para outro idioma durou muito tempo. Isso foi no ano 390 depois de Cristo.
1380 anos depois de Cristo. 1000 anos depois. Agora já é a Igreja Católica, agora o Império Romano já é chamado de Igreja Católica. Por isso que a Igreja Católica é um Estado independente, é um país independente dentro de Roma. As leis de Roma, da Itália, não mandam dentro do Vaticano. O Vaticano é cercado em Roma e as leis do Vaticano é outra, dentro de Roma, para você ter ideia. Mas outros detalhes, outro dia eu falo sobre isso. 1380, 1000 anos depois, vai surgir um sujeito macho, inglês, John Wycliffe. Desobedece à Igreja Católica e traduz a Bíblia do latim para o inglês. John Wycliffe, ele traduz a Bíblia do latim para o inglês. Ele prega na Inglaterra para um grupo de pessoas que são agora discípulos de Jesus, porque John Wycliffe está pregando em inglês, e John Wycliffe, com esses discípulos, ele está copiando a Bíblia em inglês. E quando a Igreja Católica descobre, ele é punido. E no ano, isso foi 1380, no ano 1385, vem a punição. Ele tem que ser morto. Mas John Wycliffe tinha morrido 2 anos antes. Só que deixou discípulos. Pasme você, a Igreja Católica mandou desenterrar ele, pegou os restos mortais, colocou em praça pública, queimou em praça pública, pegou as cinzas para jogar no rio e queimou para dar exemplo, que quem traduzisse a Bíblia do latim para outro idioma ia receber a mesma punição. Aqueles discípulos de John Wycliffe, que eram pegos com a Bíblia em inglês e repetindo a cópia da Bíblia, eles foram exilados da Inglaterra, expulsos da Inglaterra. A Inglaterra mandava em muitas províncias. E esses discípulos de John Wycliffe eram mandados para uma província que era denominada de Nova Inglaterra. Na Nova Inglaterra, os discípulos de John Wycliffe continuavam pregando a Bíblia, e copiando a Bíblia, e divulgando a Bíblia, e mostrando Jesus, e o Evangelho crescendo na Nova Inglaterra. Porque os discípulos de John Wycliffe não se intimidaram com a punição e continuaram vivendo a fé. Quem é Nova Inglaterra? Estados Unidos da América. Por isso, você vai lembrar que os Estados Unidos é um país muito abençoado. Por isso você já ouviu dizer, Estados Unidos é um país evangélico. É um país de cunho evangélico, porque nasceu pelos discípulos de John Wycliffe, que traduziu a Bíblia do latim para o inglês e foram evangelizando a nação. O que esses fundamentos, bispo, têm a ver conosco? Tem tudo a ver. Para a Bíblia estar hoje na tua mão, muita gente lá atrás morreu. Depois até chegar aqui no português, aí outro dia eu prego e falo para você. O episódio de João Ferreira de Almeida, enfim. Mas eu queria muito que você entendesse e agora se autoanalisasse. Será que eu, você, estamos dando o devido valor a essa palavra? Para você ler hoje uma palavra, uma frase aqui, para você ler hoje uma página dessa Bíblia, gemeram lá atrás. Para estar registrado, Jerônimo foi tão fiel, mas tão fiel na tradução que ele fez para o latim, que ele escreveu aí, procura aí, Evangelho segundo escreveu Mateus. Vê se não está. Vê? Evangelho segundo escreveu Lucas. Por que ele foi tão fiel? Ele está dizendo assim, se alguém errou alguma coisa, não fui eu. Porque eu estou botando aqui, Evangelho segundo escreveu Mateus. Se alguém errou alguma coisa aqui,
Mateus errou, porque eu estou copiando igualzinho estava. Eu estou só traduzindo da maneira que estava. Evangelho segundo escreveu Lucas. Jerônimo está dizendo, se tem alguma falha, se tem algum erro, não fui eu, porque eu só estou traduzindo fielmente. Então, a gente às vezes tem que falar, oh Deus, muito obrigado por ter existido Jerônimo, por ter existido Demétrio, que pediu para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Muito obrigado por ter existido John Wycliffe. Senão nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos acesso. O diabo tentou. A lei não pode traduzir a Bíblia. O diabo tentou parar. Porque o diabo sabia que se a palavra de Deus chegasse nas mãos do povo, chegaria a salvação, chegaria a libertação, chegaria Jesus. Mas hoje é comum, no hotel, qualquer hotel, na gaveta do hotel tem uma Bíblia. Hoje é comum, quase que 100%, raras exceções, ter uma Bíblia em casa. Mas não se valoriza. O segredo é a palavra. Deus falou para Josué, o segredo é a palavra, medita nela, de dia e de noite, e não se desvie dela, para que sejas bem-sucedido. Qual é o segredo? A palavra. Tanto que no passado, os cristãos do passado, quando ia expulsar algum demônio, que não sabia ainda como, da maneira que Deus tocava, alguns, 500 anos atrás, pegava a Bíblia e expulsava com a Bíblia. Algumas igrejas tradicionais faziam isso, quando manifestava algum demônio, pegava a Bíblia, botava a Bíblia na cabeça. Mas a santidade dessa palavra é extraordinária. O maior medo do diabo é que você descubra a verdade. Que quando você conhece a verdade, ninguém te engana. Mas disseram que eu não vou vencer. Mas quem falou que você não vai vencer, morreu na cruz por você? Não morreu na cruz por mim. Então não vale o que essa pessoa está falando. Disseram que eu nasci para sofrer, a minha sina é meu destino. Quem falou morreu na cruz? Não morreu na cruz. Então não vale o que ele está falando. O que vale é o que está escrito. Isso aqui sim tem que se cumprir. Amém? Quando você tem esse conhecimento, eu penso, pelo menos no meu caso, não dá um temor maior? Não dá vontade, você que não estava lendo a Bíblia, de falar, poxa, eu vou dar mais valor a isso? Eu vou ler mais, eu vou me dedicar mais, eu vou me aprofundar mais. Porque aqui está a fonte da vida. Aqui está a salvação, aqui está o segredo da vida. Fiquem todos em pé, por favor. Pois numa outra reunião eu vou estudar mais sobre isso com você. Algumas pessoas às vezes não gostam. Acha isso aqui cansativo. Sabe por quê? Porque ela só quer receber. Ela só quer promessa. Não, eu quero oba-oba. O que Deus tem para me dar? Então essa pregação de hoje, esse conhecimento para algumas pessoas é enfadonho. Os desinteressados é cansativo. Puxa, falou da história, não sei o que lá. E por achar até cansativo, nem presta atenção. Mas quando você procura se aprofundar, você fala, caramba, eu tenho que dar mais valor. Eu tenho que buscar mais, eu tenho que fazer mais. Os cristãos do passado que eram jogados para os leões, só você buscar na história. Eles, está vendo o leão comer o filho dele do lado e sabe que ele é o próximo. Mas a história diz que eles louvavam a Deus. Sabe por quê? Porque eles sabiam que a morte
não era o fim, era só uma passagem para a eternidade. Eles louvavam a Deus. Eram queimados vivos, assim, jogava óleo e botava fogo. Praça pública, para todo mundo ver. E eles queimando e louvando a Deus, porque sabia que estava partindo para a eternidade. Sabia que essa vida é só passageira. Tudo aqui fica. Se tem uma coisa que é certo, nós nascemos sabendo que é certo, vamos morrer. Morrer vai morrer, é certo. O senhor falou para mim outro dia, bispo, eu estou jurado de morte. Eu falei, eu também estou, desde que nasci. Me falaram que eu ia morrer. Desde que nasci eu estou jurado de morte. Desde que nasci, fui jurado de morte. Disseram, vai morrer. Nasceu, uma coisa é certa, vai morrer. Um dia morre. A pergunta é, para onde vai tua alma quando você morrer? Se for hoje, quando vai? Para onde vai tua alma? Porque quem falou que você vai viver mais um dia? Quem falou que eu vou viver mais um dia? Ninguém sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas e a alma? Está você na presença de Deus? Se não está, decida abandonar o pecado, decida abandonar os seus achismos ou a sua achologia e se submeta à palavra. Você não está sendo fiel no dízimo, passa a ser. Não se batizou nas águas, se batiza. Não entregou a sua alma para Jesus, entrega. Não abandonou o pecado, abandona. Que mais cedo ou mais tarde, ou Jesus volta ou a gente morre. Para onde vai? Aí só depende de você. Porque na hora que morre, aí não é mais a tua vontade. Aí, morreu agora com Jesus, os anjos pegam a alma e levam. Morreu sem Jesus, os demônios pegam a alma e levam. E aí, não tem choro e nem vela. Aí já foi. Você vai pegar a sua melhor oferta agora. Você que está com a Bíblia, você vai pegar a sua melhor oferta agora, vai colocar no meio da Bíblia, vai vir aqui na frente, vai tirar da Bíblia e vai entregar. Se é cartão, vai colocar o cartão na Bíblia, vai vir aqui na frente com a Bíblia, vai passar o cartão e vai entregar. Está sem a Bíblia? Venha em santidade, como se tivesse com a palavra. Está na internet? Pega seu dízimo, sua oferta, o que Deus te toca para dar. Você vai transferir agora, vai dizimar agora. Se não é dizimista, passa a ser fiel a Deus. E você já transfere agora para as contas da igreja. Antes de orarmos, antes de buscarmos a Deus, você já vai entregar a Ele a sua fidelidade, a sua oferta, ainda que seja uma moeda, mas que seja o melhor. E se não tiver nada para dar, pode ter certeza que você, temendo a Deus, obedecendo a Deus, se voltando para a palavra, Ele vai te honrar, porque a palavra não falha. Ele dá semente a quem semeia, quem planta, colhe. Então pega aí o seu melhor, traga aqui na frente, vem com a Bíblia, entrega. Se está sem a Bíblia, não tem problema, pega o seu melhor, traga aqui na frente, coloca aqui no alforje. E aí sim você vai agora conseguir cantar: tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra é lâmpada para os meus pés. E aí quando você cantar isso, você vai lembrar: caramba, para essa palavra chegar da minha mão, muita gente gemeu. Eu deveria dar mais valor, eu deveria crer mais, eu deveria orar mais, eu deveria buscar mais. É ou não é? Sim ou não? Pega o seu melhor, traga aqui na frente, coloca aqui no alforje. Quem está aí na internet, faça aí seu dízimo, sua oferta, honre a Deus. E nessa oração, você vai fazer aí do seu lugar o seu santuário com Deus. Vai fechar os seus olhos, vai se derramar na presença de Deus, abandonando o pecado, abandonando os erros e assumindo Jesus como seu único Senhor e Salvador.